Estamos gravando, formalizando aqui o bom dia agora durante a gravação, né? Vocês me viram aqui com uma xícara, me perdoem a indelicadeza, eu vou oferecer a vocês aqui um café, aceitam um café. Neste momento, a tecnologia que compartilha esta aula ainda não permite compartilharmos um café, mas quem sabe um dia, professor Michael, quem sabe um dia. Então, nesse momento, lamento não poder compartilhar com vocês um café. Vamos lá. Alternativas, momentos de, digamos assim, alternativos à parte, vamos ao conteúdo da aula. Semana passada nós começamos o título da aula como dispositivos de redes, porém acabamos dando ênfase a tipos de redes, né? Acabei até mudando a chamada no canal e deixamos a parte de dispositivos para hoje. E aí fazendo como sempre aquele breve review, né, cara, relembrando qual foi o caminho que nós percorremos para chegar até aqui, né? Começamos ali falando sobre redes, conceitos de rede de modo geral, aplicações, o que uma rede torna possível hoje. Faz sentido uma aula de redes dentro de um curso de informática para a internet? Tem alguma relação ou correlação de existência redes e internet? Faz sentido o que nós estamos pregando aqui? Acredito que sim. Vivemos a era da conectividade, vivemos a era da informação que vai e vem o tempo todo. Então, tudo isso se torna possível porque, primeiramente, nós temos uma infraestrutura de redes. E nessa aula aqui, o nosso objetivo é falar sobre como se criar uma rede, quais as alternativas para projetar uma rede. Dentro do possível, aqui nós teremos a parte de simulação com o Packet Tracer, que é um software que faz esse tipo de coisa, e se daqui até o final do ano tudo voltar ao normal, nós teremos ainda a possibilidade, talvez, de implementarmos algo na prática, perfeito? Mas não gosto de hipóteses, vamos aos fatos. Pelo que nós fizemos o ano passado aqui pelo Teams, com o Packet Tracer, que é um simulador, né, um software que faz essa parte de simulação muito bem feito, eu acho que não ficamos, digamos assim, nada devendo para uma aula prática em laboratório, até mesmo porque eu sempre digo, né, se somos tecnológicos, acreditemos na tecnologia. Algumas aulas, sim, precisariam de um aspecto, uma abordagem presencial, como as aulas de montagem e manutenção, concordo, mas simuladores hoje fazem um trabalho muito bem feito, eles nos dão, às vezes, muito mais possibilidades do que quando estamos num laboratório físico limitado em termos de dispositivos. Então, simuladores hoje, eles vêm para realmente amplificar possibilidades. Então, percorremos esse caminho, falamos aqui do conceito de redes, aplicações de redes, correlacionamos o conceito de redes com a área de formação de vocês. Semana passada, falamos aqui a respeito de tipos de rede, né, em relação a alcance, abrangência, rede local, rede pública, rede continental, uma rede, digamos assim, voltada para uma cidade, e aí, diante da sua dimensão, alcance e proporção, elas são diferenciadas e classificadas. E a aula de hoje nós vamos falar sobre os dispositivos, ou seja, os equipamentos que complementam isso aqui e que realmente nos permite estar, de repente, aqui numa aula conectados com vocês, compartilhando o sinal de imagem, compartilhando o sinal de áudio. Quais são os equipamentos que a gente usa hoje para compor uma rede? Dentro das suas alternativas, dentro das suas variações, vamos falar a respeito disso. Vou compartilhar minha tela aqui. Professor Michael, fique à vontade. Alguma consideração inicial? Não, pode deixar. Eu acho que o interessante, né, que como... pessoal, eu sempre tento visualizar a forma que vocês estão vendo a aula, tá? Eu acho que assim, para a gente poder... Não é porque vocês estão... Oi, bom dia todo mundo aí. Não é porque vocês estão fazendo um curso ETIM de técnico de informática que vocês vão seguir nessa linha, né, na área da informática e tudo mais. Muitos de vocês, sei lá, querem ser advogados, querem ser médicos, querem ser engenheiros civis, querem ser veterinários e o que a informática vai fazer para vocês? Eu vou, sei lá, conseguir montar um site, alguma coisa do gênero. Eu me importo muito com isso. A primeira vez que eu dei aula para o integrado, né, que foi médio e técnico junto, eu não tinha essa visão. E depois que eu percebi,
numa escola aí que eu lecionava, que eu não vou falar nome por ser ético, né, a Federal de Cubatão, eu percebi que os alunos, digamos assim, 60% da turma que eu estava lecionando não queria seguir na área de informática. E eles estavam interessados no médio, né, para poder conseguir aí almejar uma vaga numa faculdade pública. Só que assim, essa aula de redes, eu acho que é uma forma de vocês não ficarem escravizados pela operadora, não ficarem escravizados por um técnico sem competência. Estão entendendo? Então, assim, por mais que vocês vão buscar uma outra profissão, é interessante vocês conhecerem redes, porque assim, gente, daqui para frente tudo vai ser internet, daqui para frente tudo vai ser nuvem, a conexão vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia, tá? Os equipamentos, por enquanto, Wagner, você pode me corrigir se eu estiver errado, vai dos 10 anos para cá, em relação a redes, não se mudou muita coisa, tá? Eu posso até comparar que nem o motor do carro, desde Ford, lá quando ele fez o primeiro carro, até hoje, o mais novo Mercedes lançado no mercado, 80% do motor do carro é a mesma coisa. O funcionamento é igual. Então, assim, a tecnologia não mudou muito, tá? Coisa que agora está dando um boom. Por quê? Está chegando aí os carros híbridos, os carros elétricos, né, com uma tecnologia diferente, mudança de baterias diferentes e tudo diferente. Eu acho que assim, vocês, daqui uns 10 anos, quando vocês estiverem fortes no mercado de trabalho, não importa na área que vocês estejam, vocês vão ter esse choque de equipamentos, porque hoje a nossa rede ela está demandando tanto dado, tanta velocidade, tanta informação, que os equipamentos, a tecnologia existente hoje não vai dar mais conta da brincadeira como um todo, se é que vocês me entendem. Então, assim, hoje, o que a operadora fornece para a gente? Um ponto de internet e pronto, acabou. Tá lá, pontinho de internet. Desse ponto para dentro da sua casa, para dentro do seu comércio, para dentro de qualquer lugar que for, o problema é teu. Tá? Então, assim, eu e o professor Wagner, a gente está situando vocês primeiro no mundo de redes, tá? Porque redes não é aqueles dois suportes com tecido pendurado e você deita nele. Redes não é aquilo que fica preso na trave do gol. Redes não é aquilo que o tarrafeiro joga no mar para pegar peixe, né? É uma coisa um pouco mais complexa do que isso tudo que eu estou falando para vocês. Então, independente da área que vocês forem seguir, tá? Vocês vão ter que usar a conexão. Nesse curso não tem redes 2, né, Wagner? Opa, deixa eu habilitar o áudio aqui. Não, não temos, Michael. Não tem. Então, essa disciplina aqui no segundo módulo. Não então temos assim, continuidade. É um ano de redes para a gente passar tudo para vocês, o que precisa ser feito para vocês fazerem uma LAN. Dentro da casa de vocês, dentro da empresa de vocês, não importa o tamanho da empresa, a LAN é igual, a rede é igual, tá? Então, assim, todo o conhecimento de redes, que nós falamos isso ano passado, Wagner, essa é uma disciplina em especial que se você terminar no final do ano ela bem, conhecendo bem, amanhã você começa a ganhar dinheiro. Porque amanhã você vai começar a fazer uma rede na casa do seu tio, arrumar a rede do escritório do seu padrinho, e você vai conhecer o que é, e dá para ganhar dinheiro. Tá bom? Manda ver, Wagner. Tô por aqui. Perfeito, Michael. Não vou corrigir absolutamente nada, apenas reforçar e justamente, né, por estarem numa fase aí de construção de ideias, né, de construindo também posicionamentos, né, muitos de vocês podem seguir outros caminhos, porém, me apontem um caminho hoje que não tenha a tecnologia como apoio, né. Eu costumo fazer esse olhar que o Michael está fazendo aqui com vocês, no sentido contrário, né, naqueles que estão buscando a tecnologia como essência para a sua profissão,
procurar olhar a tecnologia aplicada às outras áreas. O especialista que observe aonde aplicar esta especialidade. Então, olhando da mesma forma que o Michael, independente do caminho que vocês seguirem, em algum momento vocês estarão sob o apoio da tecnologia. E se vocês tiverem, digamos assim, um pouquinho mais de habilidade para lidar com isso, não vão precisar terceirizar, vocês podem assumir este protagonismo. E em relação ao nosso conteúdo aqui, concordo com o Michael e reforço também, tudo não será conexão e não será nuvem, por exemplo, já é, né? Nós já estamos vivendo isso o tempo todo. A internet das coisas, eu sempre reflito sobre isso dentro das aulas, nós e a internet das coisas temos uma relação de proporcionalidade. Quando você tira a internet da chamada internet das coisas, o que sobram? As coisas. Tire a internet de nós e o que sobra de nós, cara? Qual a nossa funcionalidade hoje sem internet? No trabalho, na escola, dentro de casa, nos digam aqui, reflitam friamente. Qual a diferença hoje de um dispositivo IoT, né, internet das coisas, e nós? Tiremos a internet de ambos e todos nós viramos coisas com pouquíssimas funcionalidades. Então, estamos vivendo uma dependência muito forte da conectividade. Então, saber conhecer um pouco, digamos, mesmo que você não seja um especialista, né, mas conseguir se virar, como o Michael falou, né, a gente não pode se tornar refém de uma mão de obra terceirizada, a gente precisa ter pelo menos parâmetro para avaliar se aquilo foi bem feito ou não. É esse o objetivo aqui, e óbvio, né, aqueles que gostarem e quiserem prosseguir e encontrar nisso aqui uma direção, ótimo. É como o Michael colocou, possibilidades não faltarão, né? Isso que aqui aqui é o nosso celeiro, né? E eu ouvia muito de um professor da faculdade, na minha época, de jovenzinho, né? Que dentro da área tecnológica, a gente tem que observar dois aspectos, né? O conceito e a tecnologia em si. O conceito por trás da comunicação, seja via rede, ele não muda. A tecnologia, ela vai evoluindo, mas o conceito por trás da tecnologia é o mesmo. O Michael citou o exemplo do segmento dos automóveis, é exatamente isso. Em tecnologia, a mesma coisa. Automóvel é automóvel. O conceito do automóvel, motor, sistema de freio, sistema de combustão, sistema de suspensão, este conceito é o mesmo. Agora, a tecnologia aplicada para cada um deles pode evoluir. E tecnologia é a mesma coisa. Entendeu como funciona o conceito? Você se adapta a qualquer tecnologia que venha evoluindo acima dele. E aí, essa é a nossa ideia. Nós temos dentro do segmento de redes aqui, como o Michael falou, talvez aí, vamos lá, vou pegar desde o momento que eu comecei a trabalhar com isso, na minha época da faculdade, do técnico, né? Vou voltar até o técnico. Então, nós continuamos tendo roteadores, continuamos tendo hubs, continuamos tendo, digamos assim, alguns aparelhos que são importantes para tornar isso aqui possível, que evoluíram. Mas quando você entende o conceito de funcionamento dele, não importa quais sejam os modelos que venham com uma tecnologia mais atual, né? Mas o conceito de funcionamento acaba sendo mantido. E é isso que a gente tenta mostrar aqui. Você não precisa entrar numa autoescola para tirar uma CNH, uma carta de habilitação para poder dirigir um veículo. Você não vai estar ali diante de um veículo esportivo último modelo, muitas vezes um carro popular. Mas o que você aprender ali vai servir para você conduzir um veículo, digamos assim, também com outras características de desempenho. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Antes da gente começar, fique à vontade, Michael. Posso me utilizar do Gilberto Gil? Pode, fique à vontade. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o líquido meu velho orixá, ao ponto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do Hot Link, no site de Helsinki para abastecer. Boa, Michael. Muito bom, bem associado, bem sugestivo.
totalmente dentro do nosso propósito aqui. Como diziam os dois lá do Alto da Compadecida, não sei se foi, só sei que foi assim. E continua sendo assim. Bom, vou compartilhar a tela aqui, senhores. Vamos lá. Pergunta de costume aí, visualizam minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Sim, Beleza. Bom, como eu sempre, né, justifico aqui para vocês, nós estamos diante, talvez, de um palco muito amplo, né, de conteúdos e de informação que podem se tornar conhecimento, que eu separo as coisas, né? Conteúdo, informação, conhecimento e inteligência, são etapas, né? Então, muitas vezes a gente não separa isso aqui num slide, né, e distribui para vocês ou compartilha com vocês, porque isso já foi feito várias vezes. Nós temos vários artigos, vários sites, vários blogs. Assim, por exemplo, o InfoEster é um local assim que eu gosto muito. InfoEster, Clube do Hardware. Para hardware, por exemplo, eu gosto muito do adrenaline.com, pela tecnologia de ponta utilizada lá. Muitas vezes, a forma como eles se direcionam ao material por um primeiro módulo não é interessante, porque eles usam uma tecnologia... Perfeito. Tecmundo, para turmas de primeiro módulo, eu acho brilhante, porque eles falam de uma maneira tão simples. Eles pulam o idioma técnico e falam de uma forma que até as nossas mães em casa vão entender, sem desmerecer a capacidade da mamãe e do papai, porque eles não são da área, e se não são obrigados a entender o que estamos falando aqui. Mas o Tecmundo e o Tectudo têm uma abordagem muito simples. Eles têm essa capacidade de digerir o que é complexo e fazer parecer simples, que eu acho brilhante. E me irrito profundamente quando vejo o contrário, né? Quando você pega algo simples e as pessoas complicam para parecerem brilhantes. Isso me incomoda profundamente. A nossa ideia aqui, eu acho que o Michael pensa da mesma maneira, é simplificar, quando possível, o que for complicado. Então, vamos lá. Peguei aqui o material, o site do InfoEster, que tem aqui um comparativo, né, entre roteador, switch, modem e hub. E aí, antes que a nossa aula prossiga, professor, o nosso universo, o nosso ecossistema, digamos assim, ele compreende apenas esses aparelhos aqui, roteador, switch, modem, hub? Não. Estou começando pelo começo, a redundância e o pleonasmo, que é muito didático. Vamos começar aqui pelo essencial. Depois nós vamos falar de outras tecnologias aqui, repetidores de sinal, SkyRange, ou seja, vários, Access Point. Existem muitos, mas muitos dispositivos, alguns talvez até desconhecidos aqui por mim, porque sempre gosto de dar uma lida antes dessa aula, e sempre faço isso, né? Ontem, hoje pela manhã, estava aqui dando uma olhada, e sempre tem muita novidade. Tecnologia, como eu sempre digo, é solo fértil, né? E a todo momento a gente encontra, assim, novidades. Porém, a gente precisa começar de algum lugar, e vamos começar por aquilo que é essência, o básico, digamos assim, o alicerce. Roteador, switch, modem e hub, tudo bem? Então, esses são os dispositivos iniciais aqui, e à medida que o tempo for seguindo e permitindo, a gente vai entrando com coisas, digamos assim, mais, que sejam diferentes e que tenham funcionalidades e que tragam, né, possibilidades diferentes para uma rede, que nós temos muitas necessidades diferentes e, mediante da sua capacidade, claro, né, que a gente sempre leva em conta, num projeto de redes, a necessidade que você precisa atender naquele local, né, uma necessidade de trabalho, de atendimento. Eu gosto de bater nessa tecla sempre, né, gente? Estamos falando de equipamentos, estamos falando de infraestrutura de redes, mas, né, vamos conectar isso com o mundo, com a vida, com o trabalho, com processos, né? Quando você vai a um banco, quando você vai a um local de atendimento público, que ali tem, digamos assim, um ou outro terminal onde as pessoas precisam ser atendidas e dependem daquele ponto, para aquilo funcionar, está conectado a uma rede, enfim. Essa infraestrutura provê serviços que vão atender pessoas, que muitas vezes, quando o sistema em algum momento para, né, por algum problema, seja de infraestrutura ou qualquer outra dificuldade, você deixa de executar serviços que deixam de atender pessoas, e isso é muito ruim. E nós que somos da área tecnológica e que estamos atuando também no segmento de infraestrutura,
Quando a gente vê esse tipo de coisa, eu pelo menos me incomodo, porque eu costumo associar tudo que eu faço a um propósito. Se eu estou aqui juntamente com o professor Michael dando aula para vocês, nós temos um propósito. Se o professor Michael colocou a musiquinha aqui do Gilberto Gil para vocês ouvirem, ele teve um propósito ali. Então, eu pelo menos costumo incentivar isso, né? E não façam por fazer, poxa, não vamos montar uma rede por montar. Não vamos atender de qualquer forma, não vamos criar uma estrutura só para dizer que ela atende um protocolo, mas que ela não atende um propósito. Porque senão, quando a coisa para, você deixa as pessoas sempre daquela mesma maneira. O sistema caiu, a infraestrutura parou, e fica o sujeito da frase sempre oculto. Mas por que que parou? E começa aqui, ó, entendendo o funcionamento dos equipamentos, até onde eles podem chegar e o que eu preciso para atender bem uma demanda de processos, de serviços, de pessoas. Todas as vezes que eu projeto uma rede de forma equivocada ou de propósito, digamos assim, para atender os meus interesses, ou investindo menos, ou, digamos assim, não muito preocupado com a qualidade, eu já começo a projetar o caos, né? Então, começando pelo elemento básico aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho, professor Michael, fique à vontade, já temos aqui o nosso, né, a nossa informalidade. Ah, eu tô por aqui. Manda ver, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, vamos falar sobre modem, hub, switch, tá? Roteador Wi-Fi, sem fio. E vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro aqui, né? Ô, Wagner. Pois não, fica à vontade. Antes de começar, pessoal, olha só. Eu não sei o professor Wagner, mas eu sinto um grande probleminha quando eu leciono essa matéria. Por quê, gente? Essa matéria, para mim, ela é muito comum já. Faz muito tempo que eu mexo com redes. Eu estou há muito tempo já nesse mercado. Então, o que acontece? Muitos termos, tá? Para mim, acaba ficando comum. E eu não é que é soberba minha. Eu acho que eu estou sendo muito sincero com vocês quando eu falo para vocês, por favor, avisar a gente. Porque, às vezes, para a gente, um nome, que nem vou pegar aqui, ó, demodulador, que está aí na tela, modulador e demodulador. Para mim é uma coisa já comum, rotineira. E para vocês fica, o que é isso? Do que o professor está falando? E o que vai acontecer? Essa disciplina, ela vai ter tantas palavrinhas, a gente costuma falar que é sopa de letrinhas, né, Wagner? Tem tanta coisa que se vocês forem deixando, vai ficar chata a aula, porque vocês não vão mais entender o que a gente está falando. Então, assim, pessoal, tendo qualquer problema, manda no bate-papo aí, que o Wagner está com a tela mostrando o trabalho, mas eu estou aqui no bate-papo, eu respondo no bate-papo, ou eu interrompo o Wagner e levanto aí a peteca da pergunta que você fez, beleza? Perfeito, Michael. Acho legal, válido, porque muitas vezes, até onde nós entendemos que vai estar a dificuldade, muitas vezes não coincide com aquilo que vocês encontram dificuldade. E esses termos mais simples, eles podem passar, às vezes, percebido por nós, por esse exato motivo que o Michael mencionou, né? Por estarmos falando disso já com uma certa frequência, e aí, né, por exemplo, vamos lá, o modem, né? O que é o modem? Primeiramente, para que serve? Eu gosto sempre, e aí vai, né, de cada um, né? Antes de falar do que é, eu falo para que serve, né? Então, o modem, né, como o nome dele aqui já diz, é um acrônimo, é uma junção de modulador e demodulador, né? A função de um modulador e de um demodulador é converter sinais analógicos em digitais e sinais digitais em analógicos, para você permitir que esses sinais possam ir e vir. Mas, pô, professor, hoje a gente não está trabalhando com conexão digital? Tá, sim, né? Mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos uma época aí que as redes telefônicas eram analógicas, né? E aí, para você fazer a conexão, que aí vem outro termo que talvez para vocês comece a fazer um pouco mais de sentido, né? Mas porque nós já comentamos isso em algum momento nas aulas de GSO, juntamente com o professor Marcelo, a chamada internet de escada, né? Que é a primeira vez que nós usamos esse termo numa sala de aula, eu acho, acho que não foi com a turma de vocês, ou talvez tenha sido. Se foi, tá? Eu me recordo que houve uma interpretação diferente, né?
internet de escada é porque usava o quê? Um telefone nós usávamos para fazer discagens, né? E naquele momento, repito, não sei se foi nesta turma em particular, uma boa parte da turma entendeu que era acesso feito através de uma escada, o aparelho escada. Então você tinha que subir uma escada para poder conectar a internet. E eu juro que eu fiquei até sem parâmetro para conseguir desfazer esse mal-entendido. Quase que eu concordei. Porque ia ser mais fácil, porque não faz sentido algum para uma geração de vocês falar de telefone discado, né? Então, eu falei, eu acho que é mais fácil eu concordar que tinha que usar uma escada para poder acessar a internet do que explicar o que era um telefone que usava discagem, né? Então, o modem, né, tirando este caos, que na verdade não é só um caos, ele aconteceu e foi recente, né, semestre passado, ele tem essa função, ele é um aparelho que vai, como o nome já diz, modular o sinal analógico em digital e vai fazer o contrário também. Ele demodula, ele pega o sinal digital e volta para o analógico, em conexões que precisam disso. Tá? É lógico que esta tecnologia hoje já evoluiu, nós temos conexões diferentes, os sinais de telefone hoje, a nossa rede de telefonia, ela já não usa mais a mesma maneira de conexão, então esses aparelhos também funcionam de forma diferente, tá? E como disse, eu ia começar pelo princípio aqui, né? Só uma coisa que realmente chateia um pouquinho quando nós pegamos os sites hoje, é o viés atual da internet, né, gente? Que, como tudo na vida, alguém tem que pagar a conta. Então, é muita publicidade, muito marketing. Então, você se perde, às vezes, entre uma imagem que você gostaria de mostrar e aquelas imagens sugeridas pelo Google como anúncios, né? Que, enfim, nós entendemos que esse é o mecanismo que faz a internet andar hoje, o marketing digital. Esse é o único problema de pegarmos o material aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Aqui, ó, nos primeiros anos da internet, como conhecemos, os acessos eram feitos basicamente por meio da exploração de redes de telefonia fixa. Né, a chamada rede de telefonia fixa vem aí em contraponto ao que nós hoje, e a maioria, né, já utiliza, que é a rede de telefonia celular. Eu acredito, né, que se já não extinto, né, quer dizer, eu não vou dizer que esteja extinto, porque ainda existe, né, mas cada dia que passa, né, a sociedade, a humanidade caminha em ritmo até acelerado para deixar de lado a telefonia fixa. Particularmente, acabei de conversar isso com meu pai no domingo, né? Ele tem um telefone fixo que ele pouco usa e o que ele usa é para ficar recebendo chamados que não tem absolutamente nada a ver, que o incomodam, pedindo doações, contribuições, isso quando não é os golpes, né? Porque meu pai já é um senhor de idade, embora lúcido, mas volta e meia tem alguém ligando, aprontando alguma, aplicando golpes, esse tipo de coisa. Então, já falei, não faz sentido manter um telefone fixo. Ignora. Arruma um plano de celular aí que seja básico e simples, esquece. Então, acredito eu que o telefone fixo seja uma tecnologia ou uma forma de comunicação que, tirando situações específicas, ele tenderá a cair em desuso. Então, concordo com você plenamente em tudo que você falou, cara. Tudo, porque o fixo ou é para receber proposta de banco, ou é para receber golpe, né? Para mais nada. Exatamente, eles miram um público muito específico, eles sabem que uma boa parcela do público que ainda mantém esse tipo de equipamento, muitas vezes é de uma geração um pouquinho mais tradicional, mais conservadora, e aí eles encontram também um local bom para plantar essas ideias, né? E Wagner, para a gente mostrar para eles como realmente as coisas mudaram, né? Há 20 anos atrás, vou mais longe, há 30 anos atrás, nós tínhamos, pessoal, a lista telefônica. A lista telefônica de uma cidade, ela tinha o nome completo e o telefone da pessoa com a rua. Olha, hoje com a proteção, né, com a proteção dos dados aí que deve se ter, o que acontecia no passado? Eu fornecia para qualquer um que era assinante de telefone, mandei aí no bate-papo, tá? Eu fornecia uma lista, e nessa lista tinha tudo, né, da pessoa. E hoje
como as coisas mudaram, né? O pessoal hoje fala de vazamento de informação e tudo mais, e como naquela época podemos dizer que nós éramos mais ingênuos. E aqui, eu não sei se vocês acredito que estejam vendo, né? Eu fiz questão de procurar no Google aqui imagens de lista telefônica e fica aqui a pergunta, e eu não estou falando isso também para ironizar, não. Ainda existe esse tipo de serviço, Michael? Listas telefônicas ainda são oferecidas ao público? Existe isso? Que eu saiba, não mais. Não mais, né? Não mais. E, Mas tem, eu acho que o serviço eu acho que não tem mais, porque a última vez que eu ouvi falar era da antiga Telesp. Porque depois que a Telesp virou virou Telefônica, né? Que a empresa espanhola comprou, não ouvi mais falar de lista telefônica, não, Wagner. E assim, aproveitando também a deixa aqui, né? Estávamos, né, no caso aqui, observando a quantidade de anúncios, né? No site da InfoEster, porque, como eu disse, o marketing digital paga as contas, né? O conteúdo atrai nossa visibilidade, mas quem garante o retorno financeiro é o anúncio. Aqui, nesta época, as chamadas páginas amarelas, tá? Eu não vou nem cair na besteira aqui de perguntar para o Michael se ele é dessa época, o que ele vai falar que viu no YouTube, eu já sei com quem eu estou lidando aqui. Não, senhor, Netflix. Perfeito, Michael. Aqui nas páginas amarelas era um setor aqui, era um local da lista telefônica direcionado para você colocar anúncios, chamadas. Você fazia aqui uma propaganda, não me lembro aqui se era algo não caro, mas onde as pessoas podiam anunciar o seu trabalho, o seu negócio, o seu serviço. PJ. Lista amarela era PJ, era empresa, comércio, né? Você podia, se você não pagava, ficava só o seu nomezinho com o telefone. Se você pagava algo mais, você podia pôr um desenho, contratar a página inteira, meia página, ou coisa e tal. Wagner, eu acho interessante você dar uma olhada aí no bate-papo que eu coloquei, porque eu comentei de modulador e demodulador, e ficou bem desenhado aí o que eu achei na internet sobre esse conceito, até para poder só dar um tapa e não passar batido nessas duas palavras que eu disse. Opa, perfeito. Perfeito, Michael. Obrigado pela... Deixa eu ver se dá para ampliar aqui. Não, mas tá bom, dá para ver. Vocês conseguem ver direitinho? Acho que sim, né? Sim, dá de boa. Eu consigo ver aqui tranquilamente. Então, aqui, pessoal, tem uma imagem que simboliza bem o funcionamento do modem, né? Esse aparelho que modula e demodula o sinal. Ou seja, você tem aqui, no meio aqui, né, fazendo a conexão entre ambas as partes, a linha telefônica convencional de um tempo longínquo, né? Era uma vez. Então, o sinal que trafegava nesta linha era um sinal analógico, mas os computadores e os dispositivos aqui trabalham com sinais digitais. Então, para que houvesse a possibilidade de usar, digamos assim, de receber e enviar dados, né, nesta linha analógica, nós tínhamos que ter um aparelho intermediário de um lado e este mesmo aparelho do outro lado, que de um lado ele ia converter, né, por exemplo, o sinal analógico para poder entrar aqui neste computador e ser reconhecido, ele precisava ser convertido para digital. E aqui ele cumpria com o seu trabalho. Da mesma forma do lado de cá. Se eu estou enviando, por exemplo, para lá, né, um sinal, ele sai daqui digital, passa pelo modem, tá? Ele entra digital, ele é convertido em sinal analógico, trafega pela linha, chega do outro lado, ou seja, emissor e receptor, converte para digital e aqui a mensagem chega no computador. Esse era o papel do antigo modem. Este era o seu propósito de existência, tudo bem? Numa época onde nós utilizávamos esse tipo de tecnologia para conectar computadores à distância. E, só para lembrar vocês, tá, gente? A lembrar, não, né, que vocês não eram dessa época, informá-los, né? Isso aqui é uma tecnologia precursora à internet, tá? Nós já utilizávamos conexão à distância através de teleprocessamento antes da chegada do acesso à internet para aqui, né? Nós tínhamos as chamadas BBS, que eram as BBS? Você tinha um computador, você disponibilizava o acesso para pessoas que você autorizava,
e através também desse tipo de conexão, você conseguia permitir que seus arquivos, o seu material fosse disponibilizado, acessado por outras pessoas. Isso aqui veio um comecinho, um pouco antes da internet. Tá? E antes disso, já tínhamos aí a questão de teleprocessamento, né? Que também operava dessa maneira, mas conhecer o funcionamento interno, por exemplo, de teleprocessamento, aí é uma disciplina que vai longe. Mas, enfim, o objetivo aqui é entendermos aqui o funcionamento do modem. A ilustração aqui, eu acho que esclarece, né? Tanto aqui, ó, o sinal analógico, né, com as ondas curvas, o sinal digital com linhas retas aqui, né, uma questão mais poligonal. Então, dá para perceber aqui qual era o papel do modem de um lado e do outro, tudo bem? E mesmo porque, se a gente for começar a explicar tudo isso daí, das frequências e coisa e tal, a gente vai precisar de mais um ano de uma disciplina chamada Sistemas de Telecomunicações, que na maioria das vezes você só vê isso na faculdade. Exatamente, Michael. Eu posso falar para vocês que foi o meu maior desafio, tá? Porque eu já vinha de um técnico, já tinha ali 3 anos de experiência dentro da área, embora eu não atuasse, né? Eu tinha feito estágio, mas já vinha de técnico, né? Então, a faculdade, para quem faz um técnico, não é que ela é fácil, ela só aprofunda aquilo que você já conhece. Foi uma disciplina que exigiu dedicação da minha parte, conhecer teleprocessamento e assembler também, né? A parte de arquitetura de software, de engenharia de software, também exigiu de mim ali parar e falar, opa, isso aqui desafia. Não era aquela coisa que eu já vi, o chamado déjà vu, né? Estou vendo de novo e é fácil. Ali a coisa enroscou para mim. Só para citar, é complexo. Então, se vocês forem seguir esse caminho, em algum momento ouvirem falar, por exemplo, de comandos AT, teleprocessamento, respeita. Respeita que não é fácil, não. Bom, podemos seguir? Tudo bem essa parte do modem aqui? Tranquilo? Michael, obrigado pela contribuição aqui, cara. Como sempre, bem-vinda. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a InfoEster, onde eu estava mesmo, aqui. Descendo para o modem, que é esse aparelho inicial, nós vamos chegar aqui no... esse outro cara aqui, ó, o Hub. Tá? Bom, o nome Hub, ele, nesse momento aqui, eu acho que o termo, a expressão, né, ela está proporcional ao tamanho dele aqui. É um nome curto, né, que num primeiro momento ele tinha aí, poxa, uma grande funcionalidade, mas que no futuro também ele passa a ter aí uma concorrência de outros aparelhos que venham acrescentando inteligência e funcionalidade ao Hub. Mas não desprezamos esse jovem, esse nobre operário, né? O que fazia o Hub? Vamos lá. Entre os equipamentos abordados aqui, o Hub é o mais simples. Basicamente, o que ele faz é interconectar os computadores de uma rede local, que nós já vimos que rede local, conhecida pelo acrônimo LAN, né, de Local Area Network, que na semana passada, em tipos de redes, foi abordado aqui. A rede que nós temos em casa, por exemplo, por onde nós compartilhamos internet, a rede do laboratório ou de um escritório de trabalho, ela é uma rede local, como foi dito semana passada. E o Hub, né, digamos assim, nessa linha evolutiva entre aparelhos que concentravam essa conexão, foi aí o aparelho que de linha de entrada, digamos assim, né? O que ele fazia? Ele interconectava, como o nome já deixa claro aqui, como a definição esclarece, né? Quando o Hub recebe dados de um computador, ou seja, de um nó, porque na rede, né, cada computador é visto como um ponto, um nó desta rede, simplesmente retransmite as informações para todos os outros equipamentos que fazem parte desta rede. No bate-papo, eu coloquei um GIF mostrando como é que faz isso. Opa, voltando aqui também no bate-papo. Vamos lá, Michael. Só não vou conseguir pegar ele aqui em animação, né? O GIF em movimento. Espera um pouquinho que já vai assim. Como é que é? Espera um pouquinho. Pronto, abre esse link aí que eu mandei agora. Tá autoexplicativo. Aê, Michael, valeu, obrigado, hein? Eu vou até salvar esses endereços aqui, Michael, porque muitas vezes a gente deixa isso nos favoritos, cara, e no semestre seguinte a gente não acha. E esse tipo de imagem aqui, por isso que eu falo, cara, não despreze o poder de um GIF, né?
Olha, como eles são ilustrativos, eu acho que acabou, não preciso falar mais nada do funcionamento do Hub. Aqui nós temos os equipamentos, né, os computadores, inclusive não apenas computadores, por isso que eu disse equipamentos. Ele pode concentrar e conectar mais do que computadores. Nós temos uma impressora aqui, tá? Onde eles recebem um sinal e por aqui ele trafega, tá ok? Essa é a função do Hub. Eu acho que deu para ilustrar bem. Alguém não entendeu o funcionamento do Hub? Lembrem aqui como era o laboratório nosso de informática. Tudo bem que lá nós não estávamos utilizando o Hub. Era um aparelho um pouquinho mais, com uma funcionalidade um pouquinho mais ampla, né, que é o Switch, que, digamos assim, ele acrescenta um pouco mais, mas acho que gostei, muito bacana aqui. Alguma pergunta, pessoal, em relação ao Hub? Tranquilos? Boa, podemos seguir então, turma? Beleza, Michael? Alguma consideração aí? Ó, repare, o Michael colocou aqui, ó, em desuso, tá? Oi, diga, Michael. Não sou eu, não. Opa, então tá bom. O professor Michael colocou entre parênteses aqui, vale, né, a gente enfatizar. Ainda existe, tá, pessoal? Ainda existe Hub, mas assim, não faria sentido hoje você adquirir um Hub para projetar uma rede. Não mais. Ele já teve ali um período onde realmente cumpriu seu trabalho com bravura, né? Foi um operário que serviu o seu propósito, mas hoje praticamente não faz sentido você adquirir um Hub para montar uma rede, tá? E aí vamos seguindo aqui com os demais equipamentos. Deixa eu voltar aqui. E mais propaganda aqui, venda mais no Google. Vou deixar, vai. Deixa o cara aí. Opa! Aqui surge o Switch. Professor? Pois não. O Lan falou que o Nicolas, ele não tá conseguindo ver a tela. Ele tá perguntando se você não pode parar de compartilhar e compartilhar de novo. Posso fazer, mas assim, também nesses casos, se ele sair e entrar de novo, pode melhorar, mas eu posso fazer isso sim, não tem problema. Deixa eu sair aqui. Então, ele falou ali que tá tentando sair e entrar e não tá funcionando. Então, vamos lá, eu descompartilhei aqui, tá? E vou compartilhar novamente. Pois verifica aí se ele está conseguindo acessar, visualizar, acompanhar, tá? De qualquer maneira, tá, gente? A gente lamenta que isso aconteça, a gente não sabe explicar o porquê, não sei se é algum problema na conexão dele ou alguma defasagem aqui comigo, mas como vocês estão acessando, talvez seja com ele. Isso é o lado legal de estarmos gravando a reunião, né? Depois vocês podem acessar. E eu, voltando aqui a algumas colocações do professor Michael, eu acho muito importante que ele falava isso muito nas aulas de rede semestre passado, né? As gravações ajudam, mas tem algumas perguntas que vocês fazem que no momento da pergunta aqui, às vezes numa gravação a gente não pega talvez da mesma maneira, eu não sei explicar, né? Tem algumas coisas que a gente comenta aqui na hora que talvez quando você assista de novo numa gravação, talvez não tenha o mesmo peso, mas é válido, é melhor ter do que não ter, tá? Então, espero que ele esteja conseguindo nos acompanhar, e se não conseguir, a gente, enfim, tenta depois aqui ver pela gravação da reunião. Bom, o professor falou aqui, o Michael fez uma observação no início das nossas colocações sobre a questão da tecnologia, né? A evolução da tecnologia, que nós temos basicamente os mesmos aparelhos há muito tempo. Alguns caindo em desuso, como é o caso do Hub, e outros que também já estão aí há um bom tempo, né? No caso, o Switch. Esse é o cara, digamos assim, cara entre aspas, tá? Esse é o componente, o dispositivo de rede, sendo mais técnico e específico, que hoje ainda tem o protagonismo dentro dessa funcionalidade dos equipamentos que fazem, né, as redes serem úteis, funcionais, mais versáteis, inteligentes, né? O que é um switch? Né? E o que o difere basicamente de um hub, né? Vamos lá. Podemos dizer que o switch é uma versão mais sofisticada do hub. Ou em termos, né? Foi acrescentado ao hub algumas funcionalidades, ou digamos assim, vamos melhorar isso aqui. O hub, ele ganhou inteligência e passou a ser o switch. Ele melhora a funcionalidade. Ele se tornou um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais inteligente,
e aí ele acaba sendo um pouco mais útil. Então, também está no bate-papo. Beleza, Michael, já vou ligar lá, já vou compartilhar também, já vou acessar e bater essa tecla aí com vocês. Isso significa que os dados saem do dispositivo de origem, são encaminhados para o switch apenas para o dispositivo de destino, e ele não fica trafegando pelos outros pontos da rede. Eu acho que esse é o principal ponto de diferença do switch, e deixa eu mostrar que se tiver a imagem ilustrada, ela simplesmente, opa, beleza, vamos lá. Conseguem visualizar aí, gente, a diferença? No caso do hub, nós tínhamos um sinal sendo enviado de um equipamento para outro, mas ele trafegava praticamente por todos. Aqui não, aqui você tem, digamos assim, uma conversa mais direta, né? O ponto A que se comunica com o ponto B, eles estão se comunicando diretamente sem precisar passar por outros. O que torna esta conexão um pouquinho mais ágil e, digamos assim, mais eficiente, né? Porque você diminui o tráfego, né? Porque não estamos falando aqui apenas, né, do A conversando com o B, e simplesmente mandando sinais aqui, pacotes, digamos, simples. Você pode estar fazendo uma comunicação num volume maior, você pode estar num laboratório da escola, você pode estar numa agência de banco, você pode estar numa operadora de cartão de crédito, onde tem milhões de pessoas acessando aquela rede, e quanto mais eficiente ela for, e eficiente no sentido de tráfego. Se eu estou no ponto A e quero mandar uma mensagem para o B, o C, o D, o E e o F não tem que participar disso. Eu posso liberar, eu não preciso ocupar essa via. Então, aí é que entra a inteligência na ação. É aí que o hub, ele passa ali por um serviço, digamos assim, ele é reformulado, né? Ele ganha esse acréscimo, né? Posso dar um pitaco? Fica totalmente à vontade, Michael. Seja bem-vindo. Eu costumo falar assim, Wagner. No passado, volta no hub para mim, por favor. Deixa eu voltar lá, peraí. Eu costumo falar assim, ó, que no passado nós precisamos ligar mais do que 2 computadores, porque se fosse para ligar 2 computadores, a gente pegava o fio, botava num computador e botava no outro. Aí surgiu o interesse da gente ligar mais computadores, tá? O que é o hub, pessoal? Tá para cima no chat aí, Wagner. O que é o hub? O hub é um aparelho que só serve para emendar fio. É simples assim. Tecnicamente, se eu pegasse o fio de 3 computadores e emendasse, assim, emendando mesmo, enrolando o fiozinho, pontinha por pontinha, eu teria o hub. Só que eu não posso falar, porque o que acontece? Vamos pensar assim, se eu pego um fio elétrico, o Wagner pega um fio elétrico, o Luca que está falando aqui comigo e o Cauã, todo mundo segura o fio elétrico, tá? E eu coloco esse fio na tomada, o que acontece com todo mundo? Todo mundo toma choque. Mas peraí. Todo mundo vai ficar chocado. Vai ficar chocado, não é? Que maravilha, cara. O que acontece? Todo mundo recebeu a informação. Isso é o hub. O hub, ele é fio emendado. Estão entendendo? Então, mas espera aí. Eu não posso falar que o coitado do hub é só um fio emendado. O hub, pessoal, ele não só emendava os fios, ele também era, por exemplo, um amplificador. Conforme a distância vinha sendo colocada nos fios, você tinha uma certa perda do sinal, que a gente chama de atenuação. Ele perdia. O hub, ele voltava a aumentar esse sinal na rede, entendeu? Então, assim, não é só fio emendado. Ele também dava um tratamento aí no sinal elétrico para poder ficar bonitinho o sinal. O switch já não, como o Wagner disse, ele já é um ser pensante, né? O switch, ele precisa saber quem está conectado para ele mandar a informação correta para o computador correto, que é o segundo GIF aí que eu mandei para vocês. Né? Então, assim, ele também serve para emendar fio? Também. Ele também amplifica o sinal? Também. Só que, dá uma olhada, ó, a primeira porta, se eu não me engano, ela vai falar com a última. E a quarta porta está falando com a quinta. Ao mesmo tempo, ele consegue fazer esse chaveamento. Opa! Please, the books on the table, switch, chavear. Aí, tá bom? Beleza, Wagner?
Perfeito, Michael, ótimo complemento, e assim, né, surgiu uma colocação aí que talvez tenha gerado uma interrogação para a galera. Mas como assim aumentar o sinal? Como assim? Mas por que eu precisaria aumentar o sinal? Vamos lá, gente. Quando nós falamos, às vezes, de rede local, né, a gente dá a impressão que os computadores sempre estão próximos um do outro, tá? Mas você pode ter, por exemplo, uma rede local, mas que, vamos lá, interligada a uma outra rede local. Eu posso ter, por exemplo, o laboratório da escola no primeiro andar se conectando com o laboratório no terceiro andar. Se eu não tiver nenhum dispositivo no meio para repetir esse sinal, ele não chega, porque aí tem esse problema que o Michael chamou de atenuação. Por mais que eu invista numa tecnologia que diminua perdas, né, porque dependendo da categoria do cabo utilizado, e vamos falar sobre isso também, cabos, conectores fazem parte dos dispositivos, e aí nós vamos aprofundar em cada modelo. Mas existem cabos que permitem uma distância maior. Mas todos eles, em algum momento, o sinal foi emitido, ele vai perdendo intensidade e chega uma hora que ele não consegue chegar no final da mesma forma, ou seja, a mensagem não chega. Então, você precisa colocar neste meio do caminho aí, ou em algum lugar, um equipamento, um dispositivo que possa amplificar para que ele chegue com qualidade e possa ser entendido, lido na outra parte. Então, colocação do Michael em relação a, ele repete, ele amplifica o sinal, se dá nesse sentido. E aí nós temos também a questão da fé, né? Porque tem gente que gosta de teimar, literalmente, eu já vi isso, eu já vi cabo emendado. Não é uma coisa para se orgulhar, é para lamentar. Muitas vezes o cara faz essa porcaria, funciona, e ele fica feliz. Deu certo, o professor falou que não funciona. Não é que não funciona, tecnicamente é desaconselhado. Você não deve emendar dessa forma nem cabo elétrico, quanto mais cabo de dados. O conector, existem conectores para fazer emenda, a gente já desaconselha. Toda emenda é uma possibilidade de ruídos, perda, interferência, é qualidade que você está diminuindo. Mas, enfim, a gente vai chegar nisso. Só para lembrar da fala aqui, de amplificar o sinal devido à atenuação, beleza? Então, acho que as duas imagens estão aqui, switch, eu já perdi. Hub, switch, fica claro bem a diferença, do hub para o switch, fechou? No bate-papo rolou uma discussãozinha aí nos últimos 3, 4 comentários que eu acho que vale a pena falar também. Opa, vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu descer aqui. O hub USB. Sobe um pouquinho. Opa, peraí. Aí o Luca antes fez uma pergunta lá em cima, falando sobre o hub ainda é usado. Aí eu dei uma explicação lá embaixo. Tá, como o próprio Michael colocou na imagem inicial do hub, ele colocou entre parênteses, está em desuso, né? Quando uma tecnologia está em desuso, significa que ela ainda é utilizada em alguns casos, mas não se recomenda você usar, no caso hoje, por exemplo, você adquirir um hub para montar um projeto de rede. Você já tem possibilidades melhores, né? Então, enfim, lá na escola, por exemplo, eu não sei aqui na ETEC de Praia Grande, porque eu pouquíssimas vezes entrei no nosso laboratório de manutenção. Mas em Mongaguá, nós temos, assim, pilhas e pilhas de switches, de hubs. Então, assim, mais antigos, alguns não funcionam mais, outros funcionam. Se eu entrasse lá agora, né, para fazer uma simulação de redes com vocês, não haveria necessidade alguma, a não ser para mostrar o funcionamento, de pegar um hub. Né? Então, realmente, está em desuso, sim, pela funcionalidade que ele te entrega. Mas isso não significa que você não possa usar. E aí, né, olhando mais embaixo aqui, eu estou vendo outras imagens aqui, tipo um hub USB, né? Aqui tem aqui como é que chama aqui, para distribuir o cabo coaxial, né, que nós temos isso em redes de prédio. Distribuidor de fio de antena. Exatamente, para você poder multiplicar aqui, entra um, sai dois. Eu fiz esse comparativo porque é como se fosse um hub para a gente aqui na rede. Eu tô distribuindo, tá? Mas por que a gente não usa mais um hub, pessoal? Hoje a gente trabalha com 1 giga, né? E o hub para a rede não é mais a solução. O USB ainda funciona porque você tem um tráfego
Por exemplo, para que você usa um hub USB desse? Eu estou mandando a velocidade das versões da USB para vocês aí. Você usa para um teclado, você usa para um mouse, você usa para ligar uma impressora, né? Se você fosse fazer uma rede USB, que dá para fazer também, tá? O que acontece? Não ia... É isso aí, ô Matheus, perfeito. Não ia compensar, porque a tecnologia USB, primeiro, a distância desse cabo, a perda dele é maior perto do cabo de rede, tá? Então, assim, hoje, para redes de computadores, o aconselhável realmente é todos esses equipamentos que nós estamos falando na aula, tudo bem? Mas entendam, rede é transmissão de dados. O que você faz mandando informação para o pendrive? É transmissão de dados. Você usa uma régua dessa? Pode usar. Espera aí, essa régua é USB 1, 2, 3, 4. Se essa régua, por exemplo, for USB 1.0, eu mandei na imagem aí para vocês. Wagner, você pode apertar na segunda imagem aí, a verdinha aí, por favor? Vocês vão ver que a velocidade, por exemplo, de 1.0 é 12 mega. Gente, vocês vão ficar transmitindo arquivo a 12 mega? Estão entendendo o que eu estou falando? É muito baixo isso aí. Uma foto vai demorar, pelo amor de Deus, uns 2 minutos para ser transmitida. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com as versões e com tudo mais que está acontecendo. É isso aí. Ô, Michael, e assim, aproveitando a tua linha de raciocínio, que você colocou uma coisa importante aqui, né? Vamos lá, o professor Michael colocou aqui as tecnologias USB em transmissão, né? Para que você possa enviar, né? Ou seja, armazenar o dado no dispositivo de armazenamento. Então, o que acontece? O hub USB, voltando aqui, ó, pegando a imagem primeira aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos simplesmente aumentando as possibilidades de usar um dispositivo para armazenamento. A rede, ela serve para compartilhar, aqui também serve, mas você não vai usar, no caso aqui, um hub USB para comunicação, porque você está armazenando ali, é para uso seu, você no seu computador, ou até colocar isso numa rede, você pode. Mas se você for ter aqui, por exemplo, um tráfego de ida e vinda, a utilidade disso passa a ser questionável, porque nós temos que olhar o USB como um dispositivo de entrada e saída para armazenamento. E um hub dentro de uma rede para compartilhar, ela tem também a ideia de comunicação, onde dados vão e vêm. E aí, como o Michael falou, imagina um pacote aqui onde você está tentando trafegar dados na escala de, vamos lá, no padrão Ethernet gigabit, que é de 1 gigabit por segundo. Quando você tem todos esses dados sendo repetidos para cada computador, ou seja, entrando em todos, e não especificamente como ocorre no switch, você tem uma perda de eficiência, porque ele vai ficar mais pesado. Agora, só para concluir, você olhando o switch de hubs aqui, o hub de USB, como possibilidade de você aumentar a quantidade de portas USB, para que você possa colocar aí, por exemplo, o teu carregador de celular, ou 1 ou 2 pendrives, mas com o objetivo de aumentar as unidades de armazenamento, e não para aumentar a sua possibilidade de comunicação. Acho que são duas coisas diferentes. O hub para comunicação, que nós mostramos aqui, que o Michael mostrou, e esse hub aqui de portas USB para dispositivos de armazenamento como pendrive, HDs externos e algo do tipo. São olhares com finalidades diferentes, viu? Desce aí um bate-papo para mim, por favor, já que vamos abusar da tua tela. Pode deixar seu microfone aberto. De jeito nenhum, estamos aqui. Ó, abre isso aí. Pessoal, presta atenção, tá? Isso daí, percebe que eu tenho só um USB e ele fala que é 3.0, tá? Por quê? Velocidade mesmo do USB 3.0 é que eu falei para vocês. Quanto é, pessoal? Alguém fala para mim, por favor? 5 GB. 5 GB. Olha só, eu vou falar para vocês agora uma coisa que eu estou vivendo, tudo bem? Não querendo me gabar, muito pelo contrário, vocês acho que já viram que eu não sou um cara desse tipo, só que por eu ser um cliente Claro, eu tenho o celular da Claro, né, da operadora Claro, e eu coloquei a NET aqui em casa, com essa pandemia maluca,
o ano passado eu estava conseguindo manter as minhas aulas com o meu 3G. Olha que loucura, pessoal. Até o Teams atualizar. E o que eu conseguia, o meu pacote de dados de 3G, eu conseguia dar aula o mês inteiro. Eu passei a dar aula apenas 4 dias e acabou por completo o meu pacote de dados. Vocês estão percebendo a diferença da atualização do Teams, tá? Porque eu tenho o Teams instalado na minha máquina, ele come mais memória, ele usa mais banda. O que aconteceu? Eu acabei colocando uma internet aqui na minha casa, e essa internet, ela é de 256 mega. O computador meu, ele é um computador que ele tem uma velocidade de mega, ele não tem giga. Então, assim, a minha velocidade da minha máquina, ela chega até 100 mega só, 100 mega. Mas, professor, da sua casa é 256 mega. Tá, e o meu computador só usa 100. Então, o que acontece? Para eu chegar a ter essa velocidade, eu preciso trabalhar com equipamento em giga, mas a minha placa de rede não chega a giga. Então, o que eu estava vendo? Um adaptador desse daí que eu mandei para vocês. Olha que loucura, cabe certinho e vai fechar o que eu estou querendo dizer para vocês. Ele é um adaptador 3.0 e a outra ponta desse adaptador é giga, tá? Esse brinquedinho está saindo, tá saindo 70 mangos, tá? Aí sim eu vou conseguir trafegar na minha internet com 256 mega. É um aviãozinho, tá? Para ajudar também, a placa Wi-Fi do meu computador, ela não é 5.0, ela é 2.0. Então, eu trafego deixa eu pegar direito aqui, velocidade Wi-Fi 2.0, 5.0. Eu trafego, acho que é 40 megas, se eu não me engano. 54 megabits por segundo. Gente, eu estou trabalhando com vocês em 54 megabits por segundo. Se o meu celular que já tem Wi-Fi, não é pacote de dados 5G, tá? É Wi-Fi 5G. Não confundam as coisas. O Wi-Fi 5G, ele vai até 400 mega, 433 mega. Então, o meu celular, na minha casa, por causa do modem que eu tenho, ele conecta a 5G e tem uma velocidade de 400 mega, né? Ele voa, quer dizer, eu uso 200 mega, porque o meu pacote é 256, então fica variando 210, 215, ele fica nessa velocidade. Mas olha só, o meu computador, ele não chega nessa velocidade. Então, eu vou ter que me utilizar de um adaptador USB para poder chegar a giga. Só que, vamos lá, o meu USB tem que ser 3.0. Professor, e se eu ligar esse sujeito aí que o professor Wagner está mostrando num hub? Eu estou matando a minha rede. Lembra que hub é fio emendado? Ah, mas e se o hub for 3.0? Mesmo assim, pessoal, para que eu vou ter um adaptador desse? Para ter velocidade, para ter autonomia, né, de banda. E eu vou colocar isso num hub? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa eu pegar um carro de Fórmula 1 e botar ele no trânsito da Marginal. O que vai ajudar? Estão entendendo? Vou subir a serra vou descer a serra dia 30 de dezembro, né? Numa sexta-feira à noite. Vocês acham que eu vou conseguir passar de 10 km por hora? Porque a Anchieta vai estar entupida, a Imigrantes vai estar entupida. Então, prestem atenção em tudo isso que a gente está passando para vocês em relação à velocidade, em relação a tipo de conexão, e não confundam as coisas. Beleza, Wagner? Ótimo, Michael. E olha, esse aparelho aqui passa a ser, digamos assim, hoje, uma coisa muito importante, muito significativa para o bom andamento das aulas no ambiente remoto, porque todo mundo está investindo na capacidade de transmissão da internet, mas não tem esse conhecimento que o equipamento em casa não chega no potencial limite que a operadora está disponibilizando. E muitas vezes, quando o instalador faz esse trabalho, disponibiliza o sinal para você, deixa o aparelho lá e fala, ó, aqui você pode atingir 200, 300, seja qual que for, porém vai depender de condições técnicas favoráveis.
Então, muitas vezes, a maioria das pessoas escuta a primeira parte, ó, que é 200 ou 300, mas não presta atenção nessa segunda parte, condições técnicas favoráveis. E pior, eu que sou um cara da área, né, e tudo mais, eu acreditei que eu tinha uma máquina giga. Né, na minha cabeça, porque o que aconteceu? No passado eu tinha comprado um outro notebook e aquele era giga, né? Mas aí eu fui roubado, eu tô com esse aqui agora. Mas o que acontece? Na minha cabeça eu tinha uma máquina giga. Aí eu fui testar a internet, eu falei, caramba, por que não tá chegando no limite? Aí eu fui ver a especificação do meu computador. E realmente o meu computador, ele só é mega, ele não é giga. Mas, professor, essa velocidade que você está falando toda aí, calma que nós vamos chegar nessa parte da aula ainda e nós vamos esmiuçar isso aí. Perfeito, Michael. Enquanto você está falando aí, estou fotografando aqui as características daqui do meu Wi-Fi, só para compartilhar também com vocês a imagem e já faço isso. E aproveitando, Michael, a sua colocação, e também para explicar aqui, ó, a Luca está perguntando aqui de um exemplo, deixa eu voltar aqui, né? Um exemplo de hub, peraí, opa. Um exemplo de hub usado para armazenamento. Luca, o hub nunca vai ser usado para armazenamento. O hub é um dispositivo de conexão para a rede, ponto. Isso que o professor Michael mostrou aqui para nós chama-se adaptador. Cadê ele? O que faz um adaptador, gente? O nome está deixando claro, ele faz uma adaptação. Ele está usando uma porta USB, que é uma... O que é um dispositivo USB? O USB é um drive de entrada e saída. Ele está usando um drive de entrada, que é um drive USB. Poderia ser um CD-ROM, poderia ser um DVD, ele é um dispositivo de entrada e saída. E você está usando isso através dessa conexão e adaptando para uma transmissão de dados remota. Isso é uma adaptação. Porque o dispositivo USB, um pendrive, com sua memória flash, um HD externo, sim, isso é um dispositivo de armazenamento. Ok, Luca? E quando eu uso esse cara aqui, ó, um hub de portas USB, eu não vou conectar cabo de rede aqui. Aqui eu vou colocar dispositivos USB. Então, por exemplo, se você tem, que nem eu aqui, ó, eu tenho no meu notebook 3 portas USB. 2 2.0 e uma 3.0, né? Se eu precisar ligar mais dispositivos USB, eu preciso colocar, talvez, um hub como esse. Isso é um hub de portas USB, para aumentar a quantidade de dispositivos USB que eu poderia conectar aqui no meu computador. Como disse, eu posso usar isso para várias outras coisas. Eu posso colocar o carregador de celular aqui. Tudo bem? Então, não é o hub, esse aparelhinho aqui, ó. O hub não é um dispositivo de armazenamento, ele é um dispositivo de concentração. Ou seja, eu estou simplesmente aumentando a possibilidade. Se eu tinha uma porta USB e ligo isso aqui, eu passo a ter 3. Eu posso colocar 3 pendrives aqui ao invés de um. E cada pendrive, sim, será um dispositivo de armazenamento. E aí nós temos que, nesse momento aqui, pontuar. O que é um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, uma porta USB, é uma porta de conexão para entrada e saída. Da mesma maneira que é uma porta VGA, da mesma maneira que é uma porta que as antigas LPT1, a PS2, são para conexão de entrada e saída, mas não para transmissão remota à distância de dados. É diferente, uma porta USB, ela não foi projetada com a mesma finalidade de um conector RJ45, de uma porta LAN, de uma porta de rede. Embora, por exemplo, nós temos o uso da porta USB para conexão de dados em curtas distâncias. Ô, Wagner. Tudo bem? Um detalhe rápido só, você não quer comparar a delicadeza de uma porta USB, né, com o tamanhozinho do conector, realmente a delicadeza de uma porta USB com o cabo azul de rede, né, galera? Vocês podem perceber que o cabo da USB é muito mais fino, né? O conector, se você não tomar cuidado, você quebra a porta USB do dispositivo. Então, assim, funcionamentos diferentes. E com finalidades diferentes, né? Por exemplo, eu uso a conexão de uma porta USB para ligar uma impressora. Tá? Eu posso conectar, a impressora transmite dados, sim, eu estou mandando um dado ali, mas eu não vou usar isso aqui, ó, como dispositivo de armazenamento, mas sim a memória flash que vai aqui.
O que eu conecto aqui, gente? Só porque eu acho que está rolando uma confusão na interpretação aqui. O que eu vou conectar aqui? Aqui eu conecto, por exemplo, um pendrive, um HD externo ou carregador de celular. Então, eu estou dando a essas portas aqui, eu estou colocando um hub, um concentrador de portas USB para aumentar a possibilidade de uso. Eu posso colocar mais dispositivos, mas não é nela que nós vamos armazenar nos dispositivos que estão aqui. Eu acho que é isso que eu estou tentando responder aqui para a Luca. Tudo bem, Luca? Tudo bem, agora entendi. Eu estava na dúvida, tinha confundido um pouco para que usava cada um. Não, e aí a gente vai naquilo que o Michael comentou, né? Que logo no início da nossa fala aqui, que nós vamos colocando termos, né? Que é natural nesse primeiro momento, assim, a interpretação de vocês, e assim, se não perguntar, né? Não tem como sanar essa dúvida. Então, é muito legal que esse tipo de pergunta surja, porque assim, na minha cabeça eu não confundiria, mas, poxa, é para vocês que a gente está dando essa aula, é vocês que têm que entender. E é muito legal quando você faz essas perguntas, você ou os colegas aqui, que é do mesmo jeito que quando eu estou, por exemplo, dando aula, e minha esposa está do lado e ela ouve, ela fala, viajei. Entendeu? Então, você tem um parâmetro da pessoa que não está olhando pelo mesmo ângulo que você, que é aquilo que o Michael disse, justamente, ele previu esse momento. Ele falou, olha, a gente pode falar algumas coisas aqui, às vezes, se interpretar de outra forma. Então, a tua dúvida, acho que ajudou até para muitos aqui que talvez não tinham perguntado, mas tinham ficado com essa interrogação aqui na mente, né? E o que o Michael colocou aqui, muito legal, eu achei interessante, eu não conhecia esse aparelho, tá? E isso, poxa, passa a ser uma sugestão excelente, porque tem muitas escolas, tá? Empresas investindo muito alto para melhorar a qualidade da aula, mas peca nesse detalhe. Você coloca um adaptador desse, quanto tá, Michael? R$70? 70 mango. E outra coisa, você viu, Luca? Deu certo. Eu conversei com o Luca antes da aula, nós combinamos fazer isso, deu certinho. Tá vendo só? Não, mas legal, eu acho que é super válido. E assim, gente, e esse tipo de troca, assim, né, quando a aula, eu sempre digo isso, aula expositiva funciona? Funciona, mas a aula dialogada funciona mais. Muito melhor. E muito vira um bate-papo saudável. Que nem, exato. Eu contei o que eu tenho aqui em casa, e de novo, gente, eu não estou me exibindo, eu estou mostrando para vocês a minha realidade, né? Pô, professor, paga mó grana de internet. Não, eu tenho um pacote. Né, eu tenho desconto. Agora me fala, eu posso pegar, por exemplo, 20 mega, né? Eu vou pegar 15 mega e pagar R$30 mais barato? Se eu posso pegar outro pacote. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a opção que a opção que a querida operadora nos dá, né? Eles forçam a barra para a gente pagar o que eles querem. E eu não sabia também, Wagner, desse dispositivo. Eu que fui na internet e eu estava vendo até um computador, né? Aí, quando eu comecei a colocar gigabit, apareceu esse adaptador. Opa, peraí, deixa eu ver direito. Então, né? Michael, sim, mas isso aqui passa a ser, para nós, uma excelente possibilidade, porque depois a gente vai chegar nisso, que a aula já está caminhando para o final, mas podemos procurar aqui preço de switches e roteadores que operam em 5 GHz. É caro pra caramba. Isso aqui passa a ser uma opção muito boa. Bastante. Muito boa. E isso agora viabiliza, porque muitas vezes você fala, para trocar, para pagar quase R$1.000 num roteador, eu seguro um tempinho e troco meu notebook. E pego um que já venha com essa possibilidade, com o chamado Fast Wireless, né, que usa a frequência aqui de 802.11 AC, que ele já vem com essa possibilidade. Como a maioria dos celulares hoje já vem, né, não com o 5G para celular, no caso, com a conexão ali em 5 GHz para sua Wi-Fi, que é isso que o Michael está falando aqui. Que isso potencialize muito o teu sinal de internet. Pois não, Michael, fica à vontade. Vamos deixar um gostinho para a aula que vem? Exato, nós vamos parar em switch, para a galera ver que nós estamos falando sério. Dá uma olhada na última imagem do bate-papo aí. Beleza, deixa eu descer aqui. Só para a gente mostrar que nós estamos falando sério. Não, olha os preços aqui. Não, bem pesado. Aqui, no caso, tudo bem. São uns suítes parrudos, né, de uso mais corporativo. Mas... Eu tô pensando em pôr um desse aqui em casa. Não, aí... Isso porque ele tá sendo modesto. O Michael tá bem hoje, ele tá modesto. O que você tomou de café da manhã, Michael? É um café com goma arábica. Copenhagen? Não, goma arábica. Eu trouxe de Minas.
Ah, tá, porque diante dessa sua, do jeito que você está, digamos assim, ousado em investimento hoje, eu vou sugerir para você pegar um grão da Copenhagen, tá, para moer em casa, mas você vai gostar, vai na Copenhagen que você vai gostar. Não, é que assim, ó, eu costumo até mostrar esses valores. Gente, entendam o seguinte, tá? Nós temos carros de alto luxo e nós temos carros que dá para a gente andar, tá? Nós temos arroz em casa e nós temos o arroz na empresa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Uzi Minas, que está aqui do lado de casa, certo? Na minha casa aqui, a gente faz uma xícara de arroz, a gente faz 2 xícaras de arroz, no máximo, de uma vez. Tá? Na sua casa, sei lá, faz 3 se a família for um pouco grande. Tudo bem? Lá na Cozipa, na Uzi Minas, quando eles fazem o arroz, é 400 quilos de uma porrada só, num panelão que é é um caminhão-pipa. Quantos? Unidos venceremos, é isso aí. Então, assim, é outro mundo, é outra escala. Tudo bem? Isso que eu mandei para vocês aí, eu vou pôr na entrada do meu comércio. Não, essa brincadeira que eu estou mostrando aí é um data center, tá? O negócio é parrudo, é diferente. Tudo bem? Mas Beleza. assim, Michael, mesmo para o uso doméstico, né? Se vocês forem procurar, a gente pode, eu não sei se o Michael está com isso fácil, que a aula está terminando aqui, a gente deixa isso para a semana que vem. Mas um switch, né, que opere já nessa escala de 5 GHz, mesmo que não seja de uso corporativo, vocês vão achar aí, não vão achar por menos de 400, 500 reais, não, viu? Se for de uma marca de boa procedência, é acima de 1.000. Para resolver a situação, é acima de 1.000. Então, assim, é um investimento caro e esse dispositivo, esse adaptador, porque é sempre bom a gente deixar claro o que é um adaptador, ele faz adaptações, né? Ele não foi projetado para isso, mas ele adapta. E é uma forma inteligente de você ter o recurso com investimento menor. E repito, hein? Isso, o pessoal atento a essa tecnologia vai melhorar muito enquanto perdurar as aulas remotas, porque eu vejo como a galera está sofrendo, quem não é da área, as escolas de modo geral, com transmissão de aula, porque assim, a aula dos pequeninos, gente, é todo mundo com câmera aberta e áudio. Quer dizer, o áudio é desligado, mas é câmera aberta para a professora ver o tempo todo. Pesa muito. E Wagner, vamos fazer de novo o comparativo aí com o lance dos carros, tá? Qual é a diferença de um Palio para o último modelo da BMW? Uma Lamborghini. Qual é a diferença, pessoal? Eu prefiro o Jaguar. Tá bom. Qual é a diferença de um Palio para um Jaguar? Gente, gostei. É a mesma coisa. Peraí, professor, você está falando que é a mesma coisa. Tem 4 rodas, tem um motor, você acelera, você freia, você dirige. Só que, peraí. Um tem o painel, que é um ponteirinho, e o outro tem uma tela gráfica, como mostrando a velocidade que você pode mudar. Um tem banco de tecido, se tiver tecido, e o outro tem banco de couro. Então, assim, conforto, luxo, segurança, é a mesma coisa. O que é isso, Michael? É a mesma coisa. Para deixar feliz aqui, e é a mesma coisa também quando você for fazer a primeira revisão na concessionária, você leva o teu Palio, a primeira revisão é R$300 e você leva o Jaguar, fica 3.000, tá? É a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. Mas assim, o rendimento que você tem com o equipamento é uma coisa e o rendimento com o outro é outra coisa. É que nem o pessoal costuma, pô, professor, por que um D-Link é 60 mango, né? E um Linksys é 200 pau? Ué, porque a tecnologia de um é a mesma coisa que o outro, só que assim, ele tem mais desempenho, aguenta mais computadores, né? Tem um monte de coisa nesse meio do caminho aí. Não, beleza? Sim, Michael. E assim, para a gente também não ficar na aura da ostentação, não é isso não, gente. Tecnologia é performance, né? E performance custa caro. Exatamente. Não é moda, não é grife, não é Armani, não é Dolce & Gabbana, não é isso. Aqui é funcionalidade de fato. Desempenho custa caro. Então, assim, é que nem você comprar uma gasolina comum e uma gasolina super aditivada, né? Por quê? Se você levar na ponta do lápis, a gasolina aditivada, ela dá mais rendimento no carro. Acaba saindo mais barato, porque você acaba andando mais com o litro, né? Wagner, tô lançando a chamada aqui, tá?
Perfeito, Michael. E aí, né, pelo horário aqui, nós vamos terminando. Pessoal, amanhã também, né, nós não estaremos, não tem aula com vocês na sexta, amanhã é feriado, então, feriadão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos à disposição. Chamada lançada. Opa, um F-Type, gostei, Cauã. Gostei, Cauã. A gente pode deixar essa questão do capitalismo para um outro momento, né? Porque, enfim, gostemos ou não, né? As artérias que correm neste universo é capitalista, né? Infelizmente. Não, mas só não deixando escapar, na teoria, de novo, escuta o que eu vou falar. Na teoria, todas são lindas. Todas, na teoria, são lindas. O que estraga na prática é o ser humano. Fala, Cauã. Não, é que eu ia dar um adendo aqui pro Wagner, que eu acho o F-Type 2021 muito bonito na cor azul. Ô, Wagner, já ficou a dica que se você for dar um F-Type para ele quer na cor azul, tá? Pode deixar, vamos dar uma olhada. Mas assim, só tem problema, Cauã. Eu acho que não temos concessionária da Jaguar aqui na Praia Grande. E nesse momento estamos, né, ainda num lockdown, então não vai ficar para outra hora. O Rafael respondendo. Lá em Santos ou São Paulo, não lembro. Tem Jaguar lá na Avenida dos Bandeirantes, perto da marginal da Pinheiros. Eu sei porque eu dei uma passadinha lá semana passada. O Rafael, respondendo a sua pergunta, eu prefiro um sanduíche de presunto com suco de uva, tá bom? E chega por hoje, mas assim, Rafael, eu gosto desses temas, tá? É que infelizmente estamos no final da aula, não vai dar para a gente poder dialogar um pouquinho mais sobre essa questão histórica, de algumas, enfim, de um contexto geral para a gente poder falar um pouco mais, mas fica para um outro momento. Michael, bom feriado para vocês também, pessoal, até a próxima. Bom, estamos aqui, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.